Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu venho com o quadro Confissões de um Narcisista, de autoria de H.G. Tudor, que é um narcisista diagnosticado que escreve um blog para falar sobre o próprio transtorno. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. Já aviso de antemão que esse relato vai causar dor de estômago e diversos gatilhos. Então, se você sabe que vai te causar gatilhos, não assista esse vídeo. Porém, se você quer acordar mesmo para a vida, esse vídeo é para você. Hoje a H.G. Tudor vem falar sobre o capacho. E aí, você é o capacho do narcisista? Lá jaz como uma agradável saudação de bem-vindo ao lar, estampada, e tudo que consegue é rotineiramente esquecido e pisoteado, mas nunca vacila, nunca se afasta de desempenhar a sua função. Então, o que é o capacho, pessoas maravilhosas? É aquele tapetinho que fica na porta de entrada e que as pessoas limpam o pé antes de entrarem dentro de casa. Acredito que todo mundo aí já tenha visto um capacho uma vez na vida. Muitas de nossas vítimas são consideradas capachos por nossa espécie. Isso não é apenas evidenciado pela maneira como a consideramos, mas também como consequência da maneira como a tratamos. No entanto, não são apenas esses fatores que me levam a atribuir o rótulo de capacho a um determinado aparelho. Muito disso vem do pensamento, atitude e mentalidade da vítima relevante. Já mencionei, por exemplo, a minha irmã Raquel. Enquanto eu trilhei o caminho que me levou até onde estou hoje, Raquel se tornou um capacho. Ela era rotineiramente pisoteada por todos os membros da nossa família, e eu observei como isso se manifestava à medida que envelhecíamos. Com o passar do tempo e com a crescente consciência que obtive, aliada às observações dos bons médicos, identifiquei certas características que ela possui e que também observei naqueles que foram minhas vítimas primárias. Concluí que, embora muitas dessas vítimas tenham chegado perto de serem capachos, apenas 3 realmente alcançaram esse status junto com a minha irmã. Agora, é um erro pensar que um capacho seria considerado fraco. Naturalmente, minha espécie pensa isso, mas isso faz parte de nosso mecanismo para manter nossa superioridade, desprezando suas características e como elas levam você a ser tratado. Aqueles que são capachos exibem um tipo diferente de força. Eles são fracos porque não conseguem se afirmar com ênfase suficiente para permitir que escapem do pior de nosso tratamento, mas possuem uma força em virtude dessas características. Ser capaz de ter essas características e mantê-las enquanto é abusado, ignorado, pisoteado e dado como certo é perversamente uma forma de força que saudamos. Queremos aparelhos que continuem funcionando, nos obedecendo, despejando o combustível e obedecendo sem quebrar e avariar na primeira vez que as coisas ficarem difíceis. Encontrar um capacho entre as nossas vítimas é gratificante, porque significa que essa pessoa não vai nos deixar. Ela mesma não tem vontade de fazer isso. E o relato termina aqui. Então isso é muito chocante, pessoas maravilhosas. Narcisistas consideram suas vítimas mais submissas, aquelas que suportam tudo, aquelas que estão sendo pisadas e, em vez de saírem do ciclo, ainda ficam tentando agradar essas pessoas tóxicas como capachos. Eles não têm a mínima admiração ou então a mínima piedade por essas vítimas. Eles enxergam essas vítimas como pessoas servis que estão ali, dispostas a serem pisadas. Então, enquanto você está aí, tentando agradar o narcisista, fazendo de tudo para reverter esse relacionamento problemático e transformar o narcisista naquele príncipe encantado que ele era no início do relacionamento, que é tudo máscara, porque ele nunca foi
um príncipe encantado, ele é esse monstro aí que ele está mostrando para você, ele te enxerga como um capacho, alguém digno de ser pisado. E o pior, isso aconteceu comigo e acredito que acontece com alguns de vocês aí. Não é somente o narcisista que pisa em você, não. O negócio com o tempo vira meio que um efeito dominó. Todas as pessoas tóxicas que rodeiam o narcisista, ou então os macacos voadores, os facilitadores, eles começam a pisar em você também. Eles começam a abusar de você também. Vira meio que um efeito cadeia. Um efeito manada. Já ouviram falar de efeito manada? Que é quando todo mundo daquele grupo que segue um determinado líder começam a ter o mesmo tipo de atitude. Esse é o efeito manada. Então o líder, que é o narcisista, te maltrata e o grupo todo que segue aquela pessoa tóxica começa a te maltratar também. E aí nós escutamos vítimas dizendo: olha, eu sou maltratada pelo meu marido narcisista, pela mãe dele, pelo irmão dele, pelo avô dele, pelo amigo dele, pela prima dele, e ficam sem entender o porquê. Mas é isso que acontece, uma vez que você vira um capacho, todo mundo que está dentro daquele círculo tóxico te enxerga como um capacho também, como alguém sem valor algum. Eu já vi isso acontecer dentro de famílias. Todos os parentes pisarem em uma determinada pessoa, pegarem uma pessoa para bode expiatório. Todos, desde os mais agressivos dentro da família, como até os menos agressivos, os mais permissivos, aqueles que veem a vítima sendo maltratada e não fazem nada. Ou maltratam um pouquinho só, né? Só para não dizer que não tá ali seguindo o líder. Eu já vi isso acontecer, como também acontece dentro de casa. Aquela vítima, vamos supor, de um marido narcisista, começa a ser pisada não só pelo marido narcisista, mas pelos próprios filhos também. Porque os filhos veem como a mãe é tratada pelo pai, e aí eles começam também a abusar daquela mãe. Isso existe e muito. Então você vai reparar que não é só o narcisista dentro do ciclo que vai te tratar mal, mas todas aquelas pessoas que rodeiam o narcisista ou a narcisista também vão te tratar mal, também vão te tratar como capacho, também vão pisar em você. Então a única maneira é se livrar do narcisista e, se possível, dos lacaios do narcisista também. Porque, como eu já falei aqui, os macacos voadores muitas das vezes conseguem ser até piores do que o narcisista. Então tem que cortar contato, tem que se afastar de pessoas assim, pessoas que estão te usando, pessoas que não te valorizam e pessoas que te enxergam como um capacho. Infelizmente, nessa vida, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. A hora em que você disser chega e sair do ciclo, não vai mais ter ninguém abusando de você. É como ele falou aqui no final do relato, a própria vítima não quer sair. A própria vítima se coloca como um capacho que fica ali na entrada da porta e ela mesma entra numa prisão mental tão grande que não consegue sair do ciclo. Ela aceita a situação. Depois, com o tempo, a vítima ela começa a se acostumar com a dor. Começa a não doer tanto. Ela vai se acostumando com os maus tratos, ela vai se acostumando com o desprezo, ela vai se acostumando com as exclusões, com as traições. Eu falo isso porque eu passei por isso. Chegou um momento que já nem doía tanto. Mas isso não impede do seu mental, do seu emocional, do seu financeiro, do seu psicológico, do seu físico se destruírem pouco a pouco. Isso não impede. Às vezes a gente está tão destruído dentro do ciclo que a gente não enxerga o quanto nós estamos destruídos ou sendo destruídos. E aí a gente só vai se tocar depois do descarte. Depois que a gente olha no espelho e vê o quanto a gente se perdeu. Então não aceitem maus tratos.
Não fiquem tentando reverter uma pessoa que está te desvalorizando, te tratando mal, te traindo, te humilhando, às vezes até te humilhando em público. Porque eles começam a fazer isso também, principalmente quando eles estão no meio ali da gangue deles. Tentando reverter um quadro, tentando transformar aquela pessoa num príncipe, numa princesa. Parem com isso. Vocês têm que sair desse ciclo. Vocês não podem aceitar ficar em um relacionamento onde estão sendo maltratados. Não tem amor, não tem respeito, não tem carinho, não tem consideração. Caiam fora. Você pode mostrar para aquela pessoa tóxica que você é a pessoa mais incrível e amorosa do mundo. Aquela pessoa te enxerga como um objeto, ou pior, como um capacho. Então pare de lançar pérolas aos porcos. Se você quiser dar a sua pérola, que é o seu coração, dê para uma pessoa certa, uma pessoa que mereça, não para esses seres. Porque enquanto você está se esforçando, se acabando, para que aquela pessoa veja alguma qualidade em você, para que aquela pessoa te trate bem, nem que seja um pouquinho, para aquela pessoa, você não passa de um capacho. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!